Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conectados. É isso aí. Hoje nós estamos com mais um episódio, né, do nosso podcast e você é nosso convidado a fazer parte dessa mesa aqui, né? Como é bom a gente poder, mais uma vez, estar chegando até você. Lembrando que toda sexta-feira, às 20 horas, tem um episódio novo para você acompanhar. Então, fique ligado, compartilhe, mande para algum amigo, mande para o vizinho, mande para alguém, porque eu tenho certeza que vai ser bênção, tá bom? Então, deixa Deus te usar. É isso aí, clica no sininho e que todas as sextas-feiras nós estamos aqui para trazer uma mensagem para o seu coração. E hoje, né, pastor, nós temos uma palavra que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida. É verdade. Bom, dezembro já chegou. Já chegou, último mês do ano de 2023. Meu Deus. Pessoas, já estamos no final do ano, acabou o ano. Acabou o ano. E nós queremos, nesse podcast, né, falar a respeito, principalmente para esse tempo, né? Vamos falar a verdade. Quem aqui não está pensando em férias? Com certeza. Eu tô. Quem não tá precisando de férias? Precisa. Todos nós precisamos de férias, né? É verdade. E quando a gente pensa em férias, vem na nossa mente o quê? Eu preciso descansar. Uau! Né? E como isso é importante para as nossas vidas, né? A gente olha para a palavra e a gente vê que o descanso, ele tem a ver, ou tem total relacionamento com a nossa confiança em Deus. Às vezes a gente está cansado realmente de trabalhar, cansado das nossas atividades, cansado de um ano todo, né? Pastor, porque muitas das vezes nós achamos que o cansaço é só físico. É verdade. Mas não é. O cansaço é de dentro para fora. Então a gente precisa o quê? Aprender a descansar. E não estou falando aqui de férias. Não é verdade? Porque quando a gente tá cansado fisicamente, a gente já pensa o quê? Em pegar uma mala, já fazer sua mala, já sair para algum destino que vai te trazer descanso. Mas não tem um descanso que nos leva a um renovo que só vem do trono de Deus. A palavra do Senhor diz assim, olha, Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uau. Quando a gente olha para a palavra, a gente vai entender que o verdadeiro descanso para nossa alma, né, para o nosso espírito, é um descanso onde nós colocamos plenamente a nossa confiança em Deus. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai entender que descanso tem total relação com confiança. Quem não confia não consegue descansar. A gente tem até um exemplo assim, né, que é como se fosse uma cadeira. Vamos pegar uma cadeira, né? Você pega uma cadeira e você, por mais que você tá cansado, essa cadeira tá jóia. Por mais que você tá cansado, se você não confiar naquela cadeira, você não consegue descansar. Isso, você nem vai querer sentar nela, né, pastor? Isso não tem a ver com o quanto você está cansado, mas com o quanto você confia, não é verdade? Então, confiar está relacionado ao descanso. Então, nós queremos compartilhar com você essa palavra, né? O quanto você tem descansado, o quanto você tem confiado. Então, a gente precisa aprender, principalmente, né, chegando no final do ano, pensando nas férias. Com muita com ansiedade, com muitas preocupações. Porque por mais que nós estamos chegando ao final do ano, mas já tem a ansiedade do próximo ano, né? De como você tá com umas contas chegando, Natal, todo mundo quer gastar dinheiro, né? E a gente, muitas das vezes, estamos tão com um desgaste, né? Um esgotamento. E nós só podemos descansar quando nós confiamos. Sim. Né? Se a gente não confiar, a gente não descansa. É verdade. Né? Então hoje nós vamos aprender aqui como nós podemos confiar
né? Porque a confiança está nas nossas crenças. Sim. Né? Quanto mais crenças a gente tiver e a gente não confiar, a gente não vai descansar. É verdade. Eu me lembro Na verdade, eu me lembro quando você... gente, olha lá vem. Quando você começou a dirigir. Você lembra disso? E como, gente? Eu tinha medo de dirigir. Eu lembro que eu não conseguia. Tirou carta. E aí, logo no começo, né? Eu falava assim pra você, ó, pega o carro. Você lembra? E como? Pega o carro. E eu ia do lado. E por mais que eu tava cansado naquele momento, né? Olha, eu vou pegar ele depois. Por mais que eu tava cansado naquele momento, não conseguia descansar. Por quê? Porque o descanso tem a ver com a confiança. Ele não confiava em mim. Na direção. Mas hoje já não. Hoje ele ronca do lado. Mas que eu tô cansado, eu já entro no carro e já descanso, né? E como isso que o pastor falando, eu sei exatamente o que você sentiu, porque um dia eu fui ministrar em uma cidade que dava mais de 4 horas. Uhum. E aquela moça que tava lá do lado, né, falou assim comigo. Tinha umas 3 moças. E eu tava muito cansada, que eu tinha pregado a noite toda. E a gente tinha mais 4 horas na estrada. E aí, essa moça que estava me acompanhando disse assim: não, pastora, fica aqui do lado, que deixa que eu vou dirigindo, né, pra você descansar, porque você está cansada. Mas como eu não confiava também, aí eu já sei o que você sentiu, eu falei, não, pode ficar tranquila que eu vou até o final. Porque eu sabia, se eu saísse do volante, eu não ia conseguir descansar, porque eu não confiava. E eu falo isso porque assim é na nossa vida. Quanta gente, talvez você que está nos ouvindo aí, você não está conseguindo descansar, porque você não está conseguindo confiar. E como isso é sério, né, pastor? Como a nossa mente, quando nós não conseguimos ter segurança do ambiente ou segurança em algo, né? A gente não consegue confiar que nós estamos seguros, a gente não consegue descansar. É verdade. É interessante porque, olhando para a palavra, a gente aprende que só descansa quem confia, né? E a confiança, ela está totalmente relacionada à nossa crença, né? Aquilo que a gente acredita, né? E tem um texto também da Bíblia, Salmos capítulo 30, verso 5, diz assim, ó: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Né? Esse texto é incrível, né? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Uma pergunta que nós fazemos, né? Quanto tempo dura uma noite? Depende do indivíduo. Quanto tempo dura uma noite? Para uns, né, pastor, pode durar uma eternidade lá na madrugada. Tenta deitar, levanta. Vira para lá, vira para cá. Exatamente. Parece que aquela noite é uma... Parece que não vai terminar. Não vai terminar, é verdade. Na verdade, a noite ela tem a duração do tanto que a gente consegue descansar, né? Vai estar relacionado com o quanto você consegue descansar. Por isso que a noite ela vai depender da sua capacidade para você confiar e descansar. É interessante que a ansiedade, ela muitas vezes leva a gente a um tempo de desconfiança, mas a fé, pelo contrário, ela leva a gente a um tempo de confiança e de acreditar que, por mais que a noite seja terrível, né? Mas a gente precisa o quê? Descansar. E como isso, o pastor falando aqui sobre que a noite pode, né? Pode ser tão terrível para algumas pessoas, né? Porque não consegue ter esse descanso, ter esse renovo, né? A pessoa não consegue se desligar, porque a ansiedade tem tomado conta do coração de muitas pessoas, né? Quanto a pessoa
ela tá focada no futuro, né? Daquilo que nem amanheceu para ela viver. E a pessoa não consegue ter a confiança na fé, no descansar que Ele tá tomando conta de todas as coisas. Talvez nós conversando aqui e você que tá nos ouvindo, falar, mas você não sabe como é tormento, né? Como é dentro de uma caixa que a pessoa não consegue sair, né? Mas tem um caminho que nós vamos trilhar aqui na palavra que vai te ensinar você sair dessa caixa, né? De opressão, de angústia, de tristeza, aonde os teus olhos não estão conseguindo confiar naquele que está o chamando. É verdade. Tem uma voz Sim. nos chamando, dizendo, calma, o sol está vindo. Espere que o sol está chegando, né? É verdade. É interessante que você falou uma coisa interessante aí, que muita gente está preocupada com aquilo que não aconteceu ainda, né? Diz que a ansiedade é isso, é você se preocupar com o futuro. A depressão é você se preocupar ou você está preso demais ao passado. E o estresse é você estar muito ativo no presente, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio na nossa vida, na nossa rotina e entender que o melhor lugar para a gente estar é na presença do Senhor. Sim. Né? Confiando nos propósitos, nas promessas, confiando que Deus cuida do nosso presente, do nosso futuro e Ele cura o nosso passado. Cura o nosso passado, né? É incrível. É incrível. A presença de Deus é algo que nos inspira muito, né? E Ele nos forja, né? A fazer, através da presença dEle, motivar a gente confiar. Quem não crê, não consegue confiar. E a gente precisa caminhar uma vida crendo que Ele prometeu, crendo que Ele está falando, crendo que Ele está nos chamando para viver algo extraordinário. E nós estamos no mês de dezembro, né? Um mês onde nós podemos olhar para trás com gratidão, mas nós precisamos confiar que o futuro pertence a Ele. É verdade. A palavra do Senhor diz assim, Salmos capítulo 4, verso 8, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Meu Deus. Em paz só me falando, deito já tô me... e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Como é importante a gente descansar no Senhor, né? Entender que Deus tem os seus planos, os seus propósitos para as nossas vidas. E a Bíblia também fala assim, em Marcos capítulo 4, verso 37, conta uma história que Jesus dá uma ordem para os discípulos, né, para irem para o outro lado, e Jesus vai com eles. E o texto diz que Jesus, enquanto eles estavam a caminho do outro lado, né, a Bíblia diz que Jesus ele estava dormindo. No meio da tempestade. No meio da tempestade. O texto fala que de repente uma tempestade começou, vento forte, o barco começou a se encher de água e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo em um travesseiro. Meu Deus. Meu Deus. O texto vai dizer também que os discípulos ficaram apavorados, né? Foram chamar Jesus e disseram, mestre, não importa que nós venhamos a morrer, né? Interessante isso, né? Porque no mesmo barco tinha um que estava completamente confiando no propósito, confiando que não ia morrer, e alguns que estavam desesperados, porque no momento da tempestade, muitas vezes ela traz consigo o desespero, não é verdade? Pastor, você falando me lembrou de muitas vezes, né? Nossa, eu e você, né? No meio da tempestade, nós muitas vezes vem o medo, vem a insegurança. Mas por que Jesus estava dormindo?
Por que que ele não estava com medo? Porque ele sabia que o fim dele não seria ali. É verdade. Porque ele estava focado na promessa. Então, quando nós muitas vezes estamos passando por alguma tempestade, mas há uma promessa, há uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a nossa vida, que nós não vamos morrer até que o Senhor dê a palavra. E Ele nos deu a palavra de uma promessa. E Jesus estava vivendo uma promessa e não era o fim. Sim. E quando nós estamos focados na tempestade, quando os nossos olhos não estamos crendo que Ele está conosco, é onde o nosso coração fica apavorado. É verdade. Interessante que Jesus tinha consciência que não era ali o fim, como você bem disse, né? Porque tinha uma palavra, não era no mar, era na cruz, né? Então a gente aprende que quem tem consciência da promessa, quem tem consciência da palavra, sabe que mesmo no meio da tempestade, não é o fim. Não é. A tempestade passa, o vento cessa e tudo se transforma, né? A gente pode olhar nesse texto e pode entender que os discípulos estavam desesperados, mas Jesus estava descansando, porque ele confiava na promessa. E como é importante isso, o desespero, a ansiedade, o medo, a tribulação sempre será combatido com a fé. Confiar, acreditar. Para descansar. Não tem como, pastor, a gente descansar se a gente não crê que Ele está conosco. Sim. Eu vejo que caminhar com Jesus é exatamente isso. Gente, no mundo nós vamos ter aflições, como diz a palavra. Mas tenha bom ânimo. Ele venceu. Ele está conosco. Então, quando nós sabemos quem está conosco, que Ele está caminhando com a gente, que Ele está dentro do nosso barco, que é a nossa vida, nós conseguimos descansar. Sim. Nós conseguimos confiar. Talvez a gente está falando com pessoas aí que está precisando desse descanso. Que só vem do céu, né, pastor? Talvez você está ouvindo este podcast e você fala, realmente, eu estou chegando no final do ano, mas eu preciso descansar, e não é férias. Entenda? Às vezes você fala assim, poxa, eu preciso tirar férias. Se você puder, tire. A gente precisa também entender que o nosso corpo tem limite, mas o descanso da nossa alma a gente só consegue através da nossa confiança no Senhor. Sim. Não tem outra forma. Não tem. Eu tô até emocionada porque eu lembrei de algo que no meio da tempestade, o ano de 2021, todos, né, passamos por muitas percas, né, por causa da pandemia, e parecia que não tinha fim. Eu me lembro quando o meu pai teve o diagnóstico que estava com uma Covid, e ele foi internado, e eu me lembro numa madrugada que eu não conseguia dormir, eu não conseguia descansar, porque eu não estava confiando. E eu me lembro que ali o meu pai veio a falecer, o Senhor recolheu ele. E depois de alguns meses, depois de uns 6 meses, eu peguei Covid. E eu me lembro, pastor, lembra? O pastor ia na janelinha do quarto falar comigo. E eu me lembro que eu não conseguia dormir a noite toda. Porque eu falava, pai, eu acho que agora chegou a minha hora. Acho que o anjo está vindo me buscar. Não conseguia respirar, eu passei muito mal. Foi um processo assim, muito doloroso. E eu choro porque eu achei que eu ia embora. E o Senhor me trouxe um descanso. Eu me lembro que o pastor disse assim para mim, você crê que as promessas do Senhor que está sobre a nossa vida ainda não aconteceu? Então descansa, porque você não vai embora. E aquela noite, eu dormi a noite inteira, e não foi por causa de medicamento. Foi ali que o medo foi embora.
por causa de uma palavra. Eu confiei na palavra. Quando você liberou aquela palavra ali naquela janelinha, eu me lembro que eu falei: Senhor, eu confio nas tuas promessas. Eu confio que o Senhor, se o Senhor disse, eu não vou partir. E eu me lembro que no outro dia, gente, até minha saúde melhorou. Porque a nossa mente, ela nos leva para a cama ou ela nos faz de pé quando nós cremos. Porque quando nós cremos, nós confiamos. E quando nós confiamos, nós descansamos. Meu Deus, eu lembro disso. Lembra, né? E aí eu descansei. Sim. E aí até hoje eu tenho descansado e não quero nem acordar. Eu gosto de dormir, viu? Mas é tão bom a gente relembrar, né? Algumas coisas que Deus, até eu falo assim, que Deus permite a gente passar para trazer para o nosso coração confiança, né? A gente fala que são as experiências que nos amadurecem, né? Porque no dia mau, no dia difícil, no dia que você acha que não vai suportar, é ali que a gente, né, se rende à vontade, a gente se rende aos planos, se rende à palavra. É ali que nosso coração é mais sensível, né? E como é bom a gente poder saber que Deus tem cuidado. Deus tem cuidado. E gera em nós uma fé. A força que está em nós se chama Espírito Santo de Deus. Nós somos selados por Ele. Então, no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento onde parece que tudo acabou e você não consegue ter saída, vem a presença dele e diz: você é minha, você é meu. E ali você se ergue de uma tal forma que você nem sabia que você era capaz de suportar. Talvez essas pessoas que estão nos ouvindo tenham passado por algum deserto, por algum diagnóstico ou por alguma tribulação dentro da sua casa. Nós viemos aqui nesse podcast para dizer: vai passar. Vai passar. Confia. Porque se você confiar, vai vir um descanso tão grande na sua alma que você vai prosseguir, você vai se levantar e você vai ser renovado. Meu Deus. Que atmosfera, que né? presença, né? Algumas vezes a gente vai perceber que Deus tem várias formas de trabalhar, né? Algumas vezes Deus vai acalmar a tempestade, mas algumas vezes Deus vai acalmar a gente no meio da tempestade. Isso é forte, pastor. Então... Fala ali pro povo ouvir de novo. Mas é verdade. Algumas vezes Deus acalma a tempestade, mas algumas vezes Deus acalma nós para que a gente passe pela tempestade. E isso tem a ver com a nossa confiança, né? Sabe, esse texto, ele fala muito ao nosso coração. Depois que Jesus se levantou, Jesus deu uma ordem. Interessante que a palavra lançada, ela tem poder de mudar a atmosfera, né? Jesus dá uma ordem para a natureza: acalma-te, vento. E a tempestade se acalmou. E a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e vê, né? Eles estavam todos com medo, todos atemorizados, todos preocupados com aquela tempestade. Então Jesus fala assim: onde está a fé de vocês? Porque o descanso tem a ver com a nossa fé. O quanto você está descansando tem a ver com o quanto você está crendo, ou o quanto você tem confiado, né? A Bíblia diz que eles olharam para os outros, né? A gente está aqui conjecturando, né? Mas eles olharam para os outros, eu imagino, e eles falam assim: uau, quem que é esse? Que até a natureza obedece. Que até a natureza obedece, né? Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que até nas tempestades nós conseguimos ter a real convicção no nosso coração de quem Deus é. Porque
quando a gente está vivendo o melhor tempo da nossa vida, muitas vezes a gente não tem essa convicção de forma mais clara. É interessante que a gente consegue ter mais percepção e mais sensibilidade à presença de Deus e quem Deus é para nós é no dia mau, é no dia difícil, é no dia que você olha a conta lá no banco e está zerado, é no dia onde você recebe uma notícia que parece que cai, né, uma tempestade sobre a nossa vida. Mas é ali que a gente precisa ter a convicção de quem Deus é. A verdadeira revelação de Deus para os nossos corações sempre vai vir, talvez no dia mau, né? Nem sempre vai vir no dia bom. No dia bom a gente tá fácil para agradecer, tá fácil para celebrar, tá fácil para comemorar, mas no dia mau é onde a gente consegue ter a real convicção de quem Deus é na nossa vida. Meu Deus. É porque no dia mau nós estamos mais sensíveis. Mais sensíveis em ouvir a voz de Deus, mais sensíveis em detalhes. E muitas das vezes na nossa alegria, né? Tá indo tudo bem, né? A gente se esquece que o Senhor é aquele que faz milagre. É aquele que basta uma palavra dele e aquilo que não é, acontece. Sim. Meu Deus, né? Que presença, né? Que presença, meu Deus. A gente quer dizer para você que está nos assistindo, nos ouvindo aí pelas plataformas digitais, né? Tá chique, homem. Que você possa colocar a tua confiança no Senhor. Creia, confie, entregue o teu caminho ao Senhor, diz a palavra, confia nele e o mais ele vai fazer. Sabe, a melhor forma da gente vencer as nossas guerras, é claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas a melhor forma é se render. Se render à presença do Senhor. Porque é aí que ele entra com a gente nas nossas batalhas. Sim. Isso que diz o texto de Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uau. Se a gente olhar para esses salmos, você vai ver, você vai ver o quê? Que o cenário era um cenário de guerra. Se você olhar para os Salmos 46, você vai ver que ali é um tempo de guerra. Então o Senhor fala para o seu povo, fica quieto, se aquieta, se acalma, porque é quando você para, é quando você se aquieta, que você vai receber a verdadeira revelação de que eu sou o Deus poderoso. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que vem, o Deus que intervém, o Deus que se manifesta, o Deus que se move. É quando a gente consegue, na nossa agitação, na nossa preocupação, diante dos nossos medos, diante das nossas crises, a gente consegue entender que realmente, quando a gente se acalma, a gente sabe que Deus não perdeu o controle. E você falando, pastor, muitas das vezes nós como seres humanos, que a gente se coloca aqui também, né? Porque nós somos seres humanos. No meio da tempestade, no meio da luta, a palavra de Deus vem nos ensinar: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, porque muitas das vezes nós temos dois caminhos. Nós temos esse caminho de aquietar e saber que Ele vai se manifestar no meio da nossa angústia, no meio da nossa dor. Mas muitas das vezes a gente foge, a gente murmura, a gente reclama, a gente foge da presença, né? A gente vê que no meio da dificuldade a gente quer pegar atalhos, a gente quer fugir. E o Deus Pai está dizendo: por que você está fugindo? É só se aquietar. Porque como eu vou se manifestar se você está agitada, né? Se nós estamos agitados, o Senhor não tem como Ele intervir se a gente estiver agitado. Porque nós só conseguimos saber que o Senhor está agindo. Talvez está aquela bagunça,
E a gente, com os nossos olhos humanos, nós não estamos conseguindo ver o que o Senhor está fazendo. É verdade. Mas Ele está fazendo. Ele está fazendo. É que os nossos olhos humanos, que vêm as nossas crenças, quem nunca conseguiu confiar desde pequeno tem as crenças, né? De desvalor, de desamor, de desamparo. Talvez nós estamos falando com pessoas que têm crença de desamparo, que nunca teve alguém para confiar. Porque quando eu não confio, quando eu fui criado de alguma forma, aonde o meu pai, eu fui abandonado. Talvez eu estou falando com pessoas que foi abandonado pelos seus pais. Então, gerou dentro dela algo de desconfiança. Todos vão me abandonar, então eu não vou confiar. E quando eu não confio, eu não consigo descansar. Então, no meio da tempestade, aí vem, né? Aí vem, começa a crescer. A gente começa, né, crescer, desenvolver. E de repente começa a vir as lutas. E aí você não confia. Por isso que tem muitas pessoas que estão presas no passado, presas nas crenças e presas nos traumas do passado. Então, muitas vezes, quando nós não conseguimos ter essa experiência de confiança em pessoas, a gente não consegue ser curadas para a gente confiar num Deus onde você precisa ter fé para crer. É verdade. Você falou um negócio interessante, né? Que às vezes a gente se bloqueia, né? Sim. A gente se fecha, porque às vezes pessoas ferem. Só que por outro lado, pessoas também são instrumentos de Deus para curar. E quando a gente se fecha e generaliza por causa de uma frustração, uma decepção, por causa de uma traição, né, que aconteceu na nossa vida, e aquilo fez com que a gente generalizasse todo mundo, colocasse todo mundo dentro daquela, né, dentro daquele molde, né? A gente se fecha naturalmente. Quem se fecha porque foi ferido não consegue se abrir para ser curado, né? Então é importante entender que do mesmo tempo que às vezes pessoas machucam, Deus também envia outros para sarar e para curar. Então por isso que a gente precisa o quê? Entender que se Jesus foi traído, quem dirá nós? Só que a traição, a frustração, a decepção não pode nunca nos paralisar, e muito menos fazer com que a gente não olhe mais para as pessoas com o olhar de Jesus. Pelo contrário, a gente tem que colocar na nossa visão a ótica como Jesus vê as pessoas, como Jesus enxerga as pessoas, porque é isso que é importante. E quando nós nos permitimos ser curados por outras pessoas que o Senhor vai nos enviar, a gente é curado e Ele faz o quê? Em nós, a gente ter um relacionamento com Ele, confiar nele. Porque quando você tem um relacionamento com aquele que tinha que te proteger, seja o seu pai, seja a sua mãe, seja alguém que foi a figura, né, de confiança e de proteção, quando você permite pessoas te curar, o que acontece? Você consegue ver Deus Pai como seu protetor e como seu cuidador. E quando você tem essa conexão de intimidade com Deus nesse nível, você consegue crer e você consegue confiar, e aí você consegue descansar. Sim. Meu Deus. Tem que terminar, né, pastor? Mas tá tão bom falar com vocês. Tá tão bom aqui, né? Compartilhar essa palavra, né? Mas estamos chegando aí ao final deste podcast, né? Qual a sua última palavra pra gente finalizar sobre esse assunto, né? Descansar. Quero falar pra você, finalizando aqui essa palavra, você que está precisando ter um descanso, de fechar os teus olhos e confiar que amanhã será um novo dia. O Senhor está dizendo para você hoje, você precisa estar relacionamento com Ele. Você precisa primeiro crer
que Ele está no controle de todas as coisas. Porque se você crê, você confia. E se você confia, você descansa. Meu Deus. E é isso aí. Eu quero também finalizar aqui e dizer para você, confia, descansa teu coração, sabe? Toda luta passa, toda prova tem um fim, toda tempestade cessa, mas a tua confiança é o que vai te conduzir, sabe, a passar por esse tempo. Talvez você está passando um tempo difícil, um tempo de tempestade, um tempo de crise, né? Mas o melhor lugar para mim, para você, para nós estarmos é na presença do Senhor. Que você possa estar neste lugar, porque é este lugar que vai gerar no teu coração a confiança necessária que você precisa para enfrentar tudo aquilo que vier sobre a tua vida. É como a pastora disse aqui, só consegue descansar quem realmente consegue confiar. Então, confia que o Senhor está agindo, que o Senhor está fazendo, confia, porque para Ele não há nada impossível. E nós queremos declarar, a tempestade vai passar, a luta vai chegar no final, sabe? Toda a luta tem limite, sabe? Então, descansa o teu coração, aproveita aí esse final de ano, dezembro, né? Coloca o teu coração realmente no Senhor, se renda ao Senhor, porque Ele tem planos a teu respeito. E com certeza os planos do Senhor são maiores do que os nossos. É isso aí, um renovo para a sua vida, porque 2024 tá chegando aí e vai ser um ano que venha o seu reino sobre a sua casa e sobre a sua vida. Estamos chegando ao fim, né, pastor, de mais um podcast Conectados. Muito bem, que você possa compartilhar, estar conosco aí, né, compartilhando com seus amigos, com a família. Manda esse vídeo para alguém, se faz sentido essa palavra para alguém que você conhece, mande para essa pessoa, compartilhe, porque nós queremos realmente, com esse podcast, com esse tempo aqui, abençoar vidas. Amém? Então, é isso aí, pessoal. E até o fim. Até o próximo. Até o próximo podcast Conectados.